a gente vai tratar da parte de pirâmides, tá? Só para lembrar aqui, então a gente viu a parte de prismas, né? Então como que a gente começou o prisma? Né? O prisma, a gente começou com um polígono aqui, né? Eu vou fazer um esboço aqui, né? De um prisma, né? Sei lá, pode ser 6. Não precisa ser um polígono regular, não. É um polígono. Pegaria uma reta, né? Digamos. E aí depois eu pegaria retas paralelas, né? Então a gente definiu, né, o prisma ilimitado, né, como sendo todas. Boa noite, pessoal. Opa. Então a gente definiu aqui o prisma, né? Primeiro o prisma ilimitado. Depois a gente definiu. Deixa eu limpar. Depois a gente definiu o prisma, que aí a gente estava com um polígono, né? Então a gente pegou lá o. Tô pegando o regular, mas não precisaria ser regular não. Só pra. Né? E aí, bom, a gente pegava segmentos de reta, né? Ou melhor, né? A gente pegava o prisma e pegava duas seções do prisma, né? E aí eu obtinha aqui, deixa eu pegar. Vou pegar aqui segmento de reta. Então, digamos aqui. Segmento fixo 2, por exemplo, né? Eu não quero vertical. Bom, deixa eu pegar o prisma aqui que vai ser mais fácil, né? Então, bom, lembra como que a gente fazia o prisma, né? A gente tem aqui o prisma, deixa eu achar o prisma aqui. Aqui, né? Tá vendo? Aí. Então a gente tinha, por exemplo, aqui o prisma, né? Então, lembrando que aqui a gente tinha as retas, né? Aqui tipo, tem o polígono da base, aqui eu tenho o polígono da outra base, né? A gente viu, né? Então, essas bases aqui estão em planos paralelos e aqui a gente tem as retas, né? Ou essas faces, né? Que são retângulos. A gente calculou o número de arestas, o número de vértices e viu como calcula o volume, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar começando definindo o que é uma pirâmide ilimitada, né? Então, bom, qual que é a ideia da... Vamos pegar aqui só para a gente lembrar o que é uma pirâmide, né? Tem aqui, ó. Uma pirâmide. Digamos aqui. Não é só que a gente... Né? Por exemplo, aqui... Opa. Então, lembrando que a pirâmide, né, que a gente conhece, ela a partir desse vértice aqui, a gente tem um polígono e um vértice, né? E aí a gente constrói, né, esse poliedro unindo, né, essas faces aqui, tá? Bom, da mesma forma que a gente fez para o prisma, que a gente fez para o paralelepípedo, a gente vai fazer aqui também para a pirâmide. Então eu vou começar definindo o que é uma pirâmide ilimitada. Vou colocar aqui. Então, para eu definir uma pirâmide, eu preciso primeiro de um vértice e um polígono aqui na base. Tá? Então, vou pegar aqui, ó, um polígono. Tá? Vou pegar um polígono aqui qualquer. Lembrando que o polígono é um objeto plano, né? Ó, tem o polígono. E eu vou escolher aqui um vértice. E aí eu vou pegar todas as semirretas, né, que passam, né, aqui
que passam, né, nos pontos desse polígono. Não só nos vértices, né? A gente tem semirretas aqui também que não passam nos vértices, né? Então, para cada ponto aqui, ó, por exemplo, por outro ponto aqui, ó, por exemplo, né? Para cada ponto do polígono, eu vou pegar a semirreta. Então, isso aqui para a gente vai ser a pirâmide ilimitada, tá? Deixa eu só tirar aqui. Aqui eu vou transferir aqui para cá, tá? Então, ó, como que a gente define uma pirâmide ilimitada, né? Bom, deixa eu colar aqui a pirâmide. Então, para a gente definir, a gente precisou do vértice, né? E do polígono, né? Então, aqui, né, um vértice V, e aqui a gente tem um polígono. Tá? Então, bom, vamos começar com essa construção aqui, né? Ó, então, considere um polígono plano. Bom, falar de polígono já é plano, né? Plano e convexo. De vértices aqui, né? A1, A2, que A Então aqui eu tenho os vértices, né? A1, A2, A3. Nesse meu caso aqui ele só vai até o A6, né? E um ponto V fora deste plano. Vou escrever aqui embaixo. Tá? Então aqui, ó, chama-se. Deixa eu só apagar aqui que ficou muito ruim. Aqui, né? Chama-se de pirâmide ilimitada. Convexa. A reunião. Eu tô colocando o que eu falei, né? Deixa eu só voltar aqui, que isso aqui, agora que eu vi que ele tá no lugar errado, né? Aqui vai ser primeiro, né? Então, a reunião limitada convexa. Perdão, ó. A reunião das semi-retas de origem em V que passam pelos pontos. Né? Pelos pontos do polígono. Né? Pontos do polígono. Então, bom. Né? Então, aqui a gente tem o vértice V, o polígono, e eu vou pegar todas as semi-retas. Então, só lembrando, não é só nos vértices, também passando todos os pontos aqui, ó, desse polígono. Tá? Então, isso aqui ele gera o que a gente chama de pirâmide ilimitada.
Bom, quais são os elementos que a gente tem, né? Deixa eu colar aqui a imagem de novo. Quais são os elementos que a gente tem aqui, né? A gente tem o vértice V, né? Então aqui o V, isso aqui é o vértice. A gente tem aqui, ó, as arestas, né? No caso aqui, N arestas. Bom, observa que a gente tem aqui, ó, aqui eu tenho um diedro. Então, para cada aresta aqui lateral, eu tenho um diedro, né? Cada aresta lateral, não, cada aresta aqui, né? Com duas eu vou tendo diedros. Então, a gente tem também N diedros. Esses aqui são os elementos. E, bom, cada lado aqui do polígono vai gerar uma face. Então, a gente tem N faces. Então, essa superfície ilimitada, né? Se o polígono aqui ele tiver N lados, ele vai me gerar N arestas, N diedros e N faces. Ok? Bom, vou pular esse desenho aqui também, né? Ó. Então, o que é uma seção, né? Então, se eu tenho aqui minha pirâmide limitada, a seção é a interseção de um plano que não contém aqui o vértice com essa superfície, né? Essa pirâmide limitada. Então, bom, aqui no caso, né, esse polígono que eu fiz, ele vai determinar uma seção, mas é mais geral, né, a seção é uma região plana poligonal plana com um só vértice vamos tomar um pouquinho. Não, é uma região poligonal plana obtida, aqui não ficou bom isso aqui não. Ela é obtida da interseção de um plano obtida da interseção de um plano com a pirâmide de um plano que não passa pelo vértice de um plano que não passa pelo vértice com o prisma ilimitado. O prisma não, desculpa, pirâmide. Com a pirâmide ilimitada. Não sei porque eu estou pensando em prisma, né? Ah, é porque aqui a construção é muito parecida, né? Então, pirâmide ilimitada. Ilimitado, né?
Bom, a superfície vai ser a reunião das faces, né, dessa pirâmide, né? Então, aqui eu tenho as faces, né? Então, a superfície ela é a reunião dessas faces. Superfície, reunião das faces. Então, ó, bom, o que a gente fez, né? Então, a gente construiu aqui uma pirâmide limitada. Mas, no fundo, né, o que interessa para a gente é a construção da pirâmide limitada, ou poliedro, né, que a gente vai chamar de pirâmide. Bom, como que a gente vai fazer isso, né? Então, ó, só vou voltar aqui. Bom, então, só lembrando, o que a gente vai precisar, né, para definir uma pirâmide? Eu vou pegar um polígono aqui convexo de n lados, né, não precisa ser regular, só basta, vou precisar que ele seja convexo, digamos aqui. Opa, esse que eu estou fazendo não está sendo, aqui ainda vai ser convexo, beleza. Vou precisar de um vértice. Aqui, vértice. E aí, bom, vou pegar as semirretas. As semirretas não. Segmentos de reta, né? Esses dois pontos. Aqui entre os pontos aqui. Os polígonos todos, né? Então, aqui eu não identifiquei quais. Aqui eu tenho os do polígono, né? Este. E também, né, não, os que não estão no vértice, né? Então, bom, o que é a pirâmide, né? É a reunião de todos esses segmentos, com uma extremidade aqui nesse vértice V e a outra nos pontos aqui, não só no exterior, né? Interior do polígono também, né? Ó, todos os segmentos aqui, né? Tem uma, ó, então, que ela vai ficar, vamos dizer que maciça, né? Então, deixa eu só copiar. Vou colar lá. Então, vamos ver o que é a pirâmide, né? Então, o que a gente vai entender por... Cadê o... Aqui. Nossa, isso aqui não dá pra ver, não. O que é pra gente a pirâmide, né? Então, bom, então é o sólido obtido de um polígono ou dos segmentos de reta que une pontos de um polígono convexo a um ponto V não pertencente ao plano desse polígono. Pertencente ao plano desse polígono. Então, ó, só colocar aqui, né?
Então, bom, é constituído, né, pra gente. Vai ser constituído de todos esses segmentos de retas. Então, isso aqui está tudo preenchido mesmo na parte interior aqui do polígono, né? Então, isso aqui pra gente vai ser a pirâmide, né? Vamos pegar um esboço aqui agora de uma pirâmide. Então, ó, cadê? Aqui tem a pirâmide, né? Então, bom, eu vou ter que ter o polígono aqui no plano. Em qualquer plano, tá? Não precisa ser... Tá vendo que inclusive... Ó, opa. Aqui, vou pôr mais um aqui. E aqui a gente tem essa pirâmide, né? A minha não ficou... Deixa eu pegar uma no... Vou pôr a base de uma aqui no plano, XY. Vai ficar mais bonitinho. Então, ó. Vou pegar aqui, ó. Aí. Então aqui eu tô com o polígono. E aqui eu tenho o vértice dessa pirâmide, né? Aqui, ó, dá pra gente ver, né? Ó, tá vendo de baixo, né? Então aqui tá exatamente, dá pra ver o polígono, lá o vértice. Aqui a gente tem as arestas. Então, é formado por toda a região, né? Tanto aqui, né, desses segmentos de reta aqui do polígono, quanto dos segmentos de retas interiores aí, tá? Isso pra gente é a pirâmide. Ó. Então, deixa eu colar aqui também. Beleza? Bom, vamos dar um nome agora para os elementos, né? Então a gente tem aqui, ó, o vértice, né? O V aqui. Então, V. Vou colocar aqui. É o vértice. É que esses outros aqui também vão ser vértices. Não, esses aqui vão ser vértices também, né? Então acho que eu não vou... Não vou colocar o V só como vértice não, porque todos esses outros aqui também vão ser vértices, né? Então, vou colocar aqui os elementos, ó. Então, quais são os elementos que tem essa pirâmide, né? Então, ó, vamos olhar essa aqui, né? Ó, que tá mais bonitinho o desenho e tá mais fácil de identificar, né? Então, bom, ela tem uma base, que é essa seção, né, do polígono. Ou seja, isso aqui, né, ele pode ser visto como essa base, né, esse polígono, como uma seção do prisma ilimitado, ou você pode construir diretamente dele, né, que aí você para os segmentos de reta nele. Então, pode ser feito assim. Bom, se eu tiver com um polígono aqui, né, de n lados, ou vou colocar aqui o polígono de n lados, então o que a gente vai ter, né? A gente vai ter faces laterais. Então, cada lado do polígono vai gerar uma face lateral. Então, eu tenho aqui, N faces laterais. Vou colocar entre...
ponto e vírgula aqui. O que mais? Ele vai ter n mais 1 faces, porque ele tem as laterais e tem a base. A base também vai ser uma face. N mais 1 faces. Bom, quantas arestas ele vai ter, né? Então, bom, aqui observa que ele tem as arestas do polígono, né? No meu caso aqui eu fiz um pentágono, 2, 3, 4, 5. E cada vértice aqui vai gerar uma aresta lateral aqui também, ó. Então, a gente vai ter 5 também. Então, se o meu polígono aqui tem n lados, eu vou ter 2n arestas. Poliedro. Arestas. O que mais? Bom, mesma coisa. Cada aresta dessa aqui vai gerar um diedro, né? Então, aqui, ó, cada uma delas, tanto essas aqui, né, laterais, quanto essa aqui da base também, né? Essa da base aqui, ó. Então, eu vou ter também 2n diedros. O que mais? Vértices. Bom, a gente tem os vértices do polígono, né? Os n vértices aqui do polígono, mais esse vértice aqui que gerou a pirâmide. Então, ele tem n mais 1 vértices. Mesma coisa, né? Cada vértice desse vai gerar um ângulo poliédrico. Então, ele tem n mais 1 ângulos poliédricos. Então, lembra que um ângulo poliédrico, né, é um vértice que contém pelo menos 3 arestas. Então, aqui eu tenho essa aresta, tem essa aqui e tem essa aqui. Aqui eu já tenho 4, né? 5, na verdade. Não tem lá, eu tinha esquecido que é a mesma, é a do polígono. Então, aqui, diferente do prisma, o prisma, cada vértice tem exatamente 3 arestas, né? Então, n mais 1 ângulos poliédricos. Nossa, porra, deixa eu apagar aqui. Poliédricos. O que mais que a gente tem? Falta só os triedros, né? Bom, quantos triedros que a gente vai ter? N triedros, né? Ó, aqui eu tenho 1, 2. Aqui, ó, no caso, né, aqui não tem um triedro, né? Porque observa que tem os 5 faces chegando nele, né? Então, bom, opa, só voltar aqui, né? Então, a gente vai ter n triedros. Opa, não vai caber ali não, né? Vou ter que colocar aqui na linha de baixo. Não. Então, a gente tem n triedros. Bom, n. Vamos pensar, bom, no caso da... a gente vê o caso particular, né? Porque esse caso aqui, qual que é a diferença, né? Esse com n lados, com n maior do que 3. Isso equivale n triedros, quer ver? Isso equivale para n maior do que 3. Por quê? Ó? O que acontece com o caso n igual a 3? N igual a 3 é um caso particular. Quer ver? Ó. Vamos pegar um aqui. Ó. O n igual a 3. Né? Então, minha pirâmide aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui. Então, se ele tem aqui, ó, aqui nesse caso, 1, 2, né, 3, ele vai ter 4. Né? Então, se o n for igual a 3, na verdade, não vale essa relação. Essa relação aqui, ó, vale só para n maior ou igual que 3, porque esse vértice aqui não vai ser um triedro. Então, né,
para n maior que 3, e ele vai ter n mais 1, ou 4 triedros, ou mais um triedros, para n igual a 3, né? Na verdade são 4, né? Não vou colocar n mais 1 não, eu já vou colocar 4 aqui, né? Senão fica esquisito. Então, no caso de 4, do meu polígono da base ser um triângulo, né? A gente tem, deixa eu colar aqui. Então, nesse caso aqui em particular, fura nessa propriedade aí, não é exatamente 3, né? Enquanto aqui, ó, nos demais, isso aqui não é um triedro, porque você tem o que? No caso aqui, 5 faces chegando nele, né? Então, se o n for maior ou igual a 4, né? Ou maior que 3, você tem no mínimo 4 faces aqui, então não é um triedro. No caso, n igual a 3, você tem um triedro. Aqui também, ok? Bom, em relação à relação de Euler, né? O que acontece? Então, vamos ver a relação de Euler. Que é o vértice menos arestas mais faces. Quanto que dá isso, né? Bom, vamos olhar aqui, ó. Opa. Vértices. Ele vai ter n mais 1 vértices. Vou colocar lá. Vértices n mais 1 menos arestas 2n e faces, quantas faces são? N mais 1, né? Então, aqui 2n, número de arestas, cadê? 2n isso, 2n mais faces n mais 1. Então, se a gente faz essa soma aqui, isso aqui dá exatamente 2. Então, bom, a pirâmide é um poliedro euleriano. Né? Ele satisfaz a relação de Euler. Ok?